Nas entranhas da Terra, uma equipe de experientes exploradores embarcou em uma expedição rumo ao desconhecido. Liderados pela renomada arqueóloga Dra. Emily Carter, sua missão era explorar um sistema de cavernas recém-descoberto na vastidão remota e inexplorada da floresta amazônica. Armados com determinação inabalável, equipamentos de última geração e uma sede insaciável por descobertas, eles se aventuraram nas profundezas da Terra, inconscientes dos segredos profundos que os aguardavam. O ar era denso de expectativa enquanto desciam ao coração da Terra, suas lanternas cortando a escuridão opressiva. A equipe documentava meticulosamente cada passo, suas vozes ecoando pelas cavernas, um contraste gritante com o silêncio profundo que reinava há milênios. Dias se transformavam em semanas enquanto navegavam por túneis traiçoeiros e se maravilhavam com as formações espetaculares que adornavam as paredes da caverna. O peso da expectativa os oprimia, mas eles eram movidos por uma crença inabalável de que estavam prestes a encontrar algo extraordinário. Mal sabiam eles que estavam prestes a tropeçar em uma descoberta que desafiaria tudo o que pensavam saber sobre a história da humanidade. À medida que se aventuravam mais fundo nas profundezas labirínticas, um brilho fraco e etéreo apareceu à distância. Ele os convidava a seguir em frente, prometendo maravilhas indizíveis e acendendo uma faísca de admiração em seus corações. Com renovado propósito, eles seguiram em frente, seus passos ecoando pelo vazio imenso. O ar ficou pesado de expectativa, o silêncio quebrado apenas pelo som de seus próprios corações acelerados. Eles eram exploradores, pioneiros aventurando-se no próprio coração do mistério, e estavam prestes a descobrir uma verdade que abalaria os próprios alicerces da compreensão humana. Quando os exploradores emergiram em uma caverna colossal, um suspiro coletivo escapou de seus lábios. Diante deles estava uma visão que desafiava a lógica e a explicação. A caverna, banhada por um brilho sobrenatural, estendia-se diante deles, seu teto desaparecendo na escuridão acima. Estalactites imponentes desciam das alturas invisíveis, suas pontas brilhando com uma luminescência etérea. O ar vibrava com uma energia invisível, causando arrepios na espinha. Eles haviam encontrado um lugar intocado pelo tempo, um santuário de segredos escondidos nas entranhas da terra. Mas foi o que estava no centro desta catedral subterrânea que realmente os deixou sem fôlego. Uma porta gigante, sua superfície lisa e polida, erguia-se como um testamento de um passado desconhecido. Símbolos intrincadamente esculpidos, seu significado perdido no tempo, adornavam sua superfície, sugerindo um conhecimento muito além de sua compreensão. Era um portal para uma era esquecida, uma relíquia de um tempo anterior ao início da história. Sua escala colossal os diminuía, sua presença ao mesmo tempo inspiradora e profundamente perturbadora. A Dra. Carter, com os olhos brilhando de curiosidade científica, aproximou-se da estrutura monolítica. Ela passou a mão sobre sua superfície fria e lisa, sentindo uma leve vibração, um zumbido sutil de energia que parecia emanar de seu núcleo. Os símbolos, embora estranhos aos seus olhos treinados, sussurravam sobre conhecimento avançado, de uma civilização que havia desaparecido da Terra há muito tempo. Esta não era uma descoberta comum. Era um vislumbre de um passado que havia sido apagado dos anais da história. Um passado que desafiava tudo o que eles pensavam saber sobre as origens da humanidade. Os geólogos da equipe imediatamente começaram a trabalhar, seus martelos e talhadeiras ressoando contra as paredes da caverna enquanto coletavam amostras para análise. Os resultados, quando chegaram, foram simplesmente surpreendentes. A datação por carbono colocou a idade da caverna e da porta misteriosa em impossíveis 3 milhões de anos. Esta foi uma época em que, de acordo com a sabedoria convencional, os humanos não passavam de hominídeos primitivos.
Mas ali estava um testemunho de uma civilização que antecedeu a sua própria por milênios. As implicações dessa descoberta foram impressionantes. Ela desafiou os próprios fundamentos da história humana, sugerindo que nossa compreensão do passado era lamentavelmente incompleta. A comunidade científica foi lançada em tumulto, com alguns descartando as descobertas como uma anomalia, uma falha na matriz de suas linhas do tempo cuidadosamente construídas. Outros, no entanto, ousaram abraçar a possibilidade de que nosso planeta guardasse segredos muito maiores do que jamais havíamos imaginado. A doutora Carter, sempre pragmática, sabia que a única maneira de desvendar esse enigma era destrancar os segredos guardados na câmara além da porta misteriosa. Os símbolos, ela acreditava, continham a chave para entender seu propósito, seus criadores e a razão de sua existência. Ela reuniu uma equipe dos maiores criptógrafos, linguistas e arqueólogos do mundo. Sua experiência combinada focada em decifrar a escrita antiga. O peso da história repousava sobre seus ombros, o destino da compreensão da humanidade sobre seu próprio passado em jogo. Semanas se transformaram em meses, enquanto a equipe trabalhava incansavelmente seu conhecimento coletivo, reunido em uma tentativa desesperada de desvendar os segredos da porta antiga. Os símbolos, eles descobriram, não eram meramente decorativos. Eles faziam parte de um mecanismo de travamento intrincado, um quebra-cabeça complexo que precisava ser resolvido em uma sequência específica para ganhar entrada. Cada rotação bem-sucedida de um símbolo trazia consigo um clique satisfatório, um sinal tangível de progresso que os impulsionava. O ar crepitava com energia nervosa à medida que se aproximavam de seu objetivo. Dormir tornou-se um luxo que eles não podiam se dar ao luxo. Suas horas de vigília consumidas pelo enigma que estava diante deles. O peso da expectativa era imenso, mas também era a emoção da descoberta, o conhecimento de que estavam prestes a desvendar um mistério que permaneceu oculto por milênios. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o último símbolo se encaixou no lugar. Um zumbido baixo reverberou pela caverna, o ar brilhando com uma energia invisível. A porta, como se estivesse acordando de um longo sono, estremeceu e, com um estrondo que ecoou pela câmara, começou a se abrir. Um suspiro coletivo escapou dos lábios da equipe reunida, seus rostos iluminados por uma mistura de admiração, apreensão e excitação desenfreada. O que estava além, eles sabiam, tinha o potencial de mudar o mundo como eles o conheciam.